Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir aí nossos últimos exercícios, né? Que são a parte de arranjo e combinação simples, para a gente poder dar continuidade, inserindo alguns outros contextos, para a gente conseguir abordar todo esse conteúdo, né? Compartilhar a tela com vocês, botar a apresentação. Vamos lá. Correção, né, dos exercícios de arranjo simples e combinação simples. E permutação simples também, né? Porque a permutação acaba estando dentro do arranjo. Número 1, deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. PUC, Rio Grande do Sul. A capital dos gaúchos, oficialmente fundada em 26 de março de 1772, já foi chamada de Porto de Viamão. Atualmente, a também capital dos Pampas recebe o nome de Porto Alegre. Adicionando o número de anagramas formados com as letras da palavra alegre ao de anagramas formados com as letras da palavra Porto, em que as consoantes apareçam juntas, obtemos. Então vamos lá. O número de anagramas da palavra alegre, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, né? É dado, né, pela permutação de 6 elementos com 2 repetições. Então, né, eu vou ficar com a permutação de 6 elementos com 2 repetições, né? 6 fatorial, né, que é o número de elementos, dividido por 2. Porque para me tirar essa repetição, descontar essas repetições, eu divido pelo número de repetições, pelo fatorial do número de repetições que eu tenho. Nesse caso aqui, 2 repetições, 2 fatorial, que vai dar 360 anagramas. Né? Aí vai dar 360 anagramas. Como as consoantes P, R, T ficam sempre juntas, consideremos que... Estão vendo? Não falou com repetição ainda, mas já está falando aqui no exercício. Não entendi bem. Vamos lá. Como as consoantes P, R e T ficam sempre juntas, consideremos que essas letras façam o papel de uma só letra. Dessa forma, bastaria permutar as letras P, R, T, O e O, permutação de 3 elementos com 2 repetições. Em seguida, devemos permutar, né, entre si as consoantes P, R e T que estão juntas. Assim, teremos permutação de 3 elementos com 2 repetições, vezes fatorial de 3, né? Porque como a gente vai ter as 3 consoantes juntas, eu tenho 3 elementos. E, no caso, no primeiro momento, eles contam elementos e os 2 os, né? Então, 1, 2, 3 elementos. Porém, aqui eu tenho novamente a permutação de 3 elementos. Então, eu tenho permutação de 3 elementos, vezes a permutação de 3 elementos com 2 repetições, né? Vezes a permutação de 3 elementos. Então, permutação de 3 elementos com 2 repetições, vezes 3 fatorial, é igual a 3 vezes 6, 18. Portanto, adicionando o número de anagramas formados com as letras de alegre ao de anagramas formados com as letras de Porto, em que as consoantes aparecem juntas, obtemos 360 mais 18, igual a 378 anagramas. Então, a gente tem que, dentro dessas condições, nós formamos 378 anagramas, letra A.
Vamos para o 2. Centro Universitário de Franca, São Paulo. Aos sábados, uma pessoa sempre realiza as 4 seguintes tarefas: lavar roupas, caminhar 40 minutos, estender as roupas lavadas e ir ao mercado. Não necessariamente nesta ordem. O número de maneiras diferentes dessas pessoas ordenar essas 4 tarefas é. Então, identificando primeiro, a gente vai identificar as 4 tarefas, né? Tarefa 1, lavar roupa. Não nesta ordem, tá? Eu estou enumerando só para a gente saber as 4 tarefas. E aí, para a gente poder criar se tiver alguma necessidade de alguma ordem, né? Caminhar 40 minutos é a atividade 2. Estender as roupas lavadas, atividade 3. E ir ao mercado, atividade 4. O número de maneiras de ordenar os números 1, 2, 3 e 4, que são as 4 atividades, seria, né, a permutação de 4, né, que é 4 fatorial, que vai dar 24. Mas a gente tem alguns detalhes. Em 12 dessas ordenações, a tarefa 1 aparece antes da tarefa 3. A tarefa 1, que é lavar as roupas, aparece antes da tarefa 3, que é estender as roupas lavadas. Então, está correto. Lavar roupas e depois estendê-las. Em 12 dessas possibilidades, a tarefa 1 aparece após a tarefa 3. Então, vai aparecer estender roupas lavadas antes de lavar roupa. E eu não tenho como funcionar assim, né? Eu não tenho como estender uma roupa que não foi lavada ainda. Então, eu tenho que desconsiderar essa parte aqui, porque eu não tenho como fazer uma atividade que depende de uma outra, né? Eu não tenho como, vamos lá, comer antes de cozinhar, né? Que aí ficaria, né, em 12 dessas ordenações, a tarefa 1 aparece após a tarefa 3, ou seja, estender as roupas antes de lavá-las. Essa situação não pode ocorrer. Portanto, o número de diferentes maneiras dessa pessoa ordenar essas atividades de 4 tarefas é 12, né? Então, vamos para a próxima. Essa eu vou ter que ler na apostila. Deixa eu botar a câmera aqui para baixo para não atrapalhar. Deixa eu pegar a apostila aqui para ler. Vamos lá. Um sisal. A figura mostra o aparador da sala de jantar da dona Heloísa, enfeitada sempre com 3 vasos idênticos na forma na forma e de cores distintas, né? Idênticos nas formas e de cores distintas. No caso aí, A, que é esse vaso aqui, ó. D, né? D e H são os 3 vasos que são idênticos na forma, porém de cores distintas, né? 2 coqueteleiras também de formas idênticas e cores distintas. Então, vamos mudar a cor aqui para a gente marcar as coqueteleiras, que são E e F. Então, aqui, ó, é uma coqueteleira e aqui outra coqueteleira. Opa. Uma bomboniere, né? Vamos marcar o C. Uma bomboniere, que é a letra C. Uma flor feita de escamas de peixe, que é a letra G.
Então, aqui está uma flor feita com escamas de peixe. E uma cesta artificial de rosas artificiais, né? Então, vamos marcar aqui. Então, a gente marcou aí as figuras que querem dizer que... As figuras que a gente enumerou, a gente marcou com as cores que elas... As que são em comum e as que não tem nada em comum com nenhuma outra, a gente marcou com cor distinta, né? Se Dona Heloísa modifica sistematicamente a posição dos enfeites, mantendo 2 vasos nas extremidades, né? E as 2 coqueteleiras sempre juntas. E quantas arrumações são possíveis? Então, vamos lá, a gente vai ter que ver quantas posições são possíveis de arrumar esses elementos. Aí a gente tem que prestar atenção na parte que indica aí alguma coisa, que é algumas restrições, né? Na primeira parte, a gente pode colocar qualquer um dos 3 vasos, porque ela diz que vai manter sempre nas extremidades dois vasos, né? Então, aqui e aqui vão ser sempre os vasos, né? Então, na primeira posição, pode-se colocar qualquer um dos 3 vasos, e na 8ª posição, que é a última, pode-se colocar qualquer um dos 2 vasos restantes. Logo, nós temos que, pelo princípio fundamental da contagem, como eu marquei os vasos de amarelo, eu vou botar amarelo aqui também, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 3 vezes 2 igual a 6. Então, para a combinação dos 3 vasos, a gente tem 6 possibilidades, né? Para posicionar as demais peças, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima posições, temos que as coqueteleiras F, E e F, que eu marquei em vermelho, então deixa eu mudar aqui a corzinha para vermelho. As coqueteleiras E e F, né, que eu marquei em vermelho, devem ficar juntas. Consideremos que essas letras formam um papel, essas duas daqui, né, elas formam como se fosse um papel de apenas um elemento, que já que elas têm que ficar juntas, a gente considera elas apenas como um elemento. Dessa forma, bastaria permutar, né, E e F, vasos, e os vasos restantes, né, C, G e B. Em seguida, devemos permutar entre si, né, E e F, porque pode estar essa em primeiro e essa em segundo, ou essa pode estar, vamos botar aqui que essa aqui seja azul e essa aqui verde. Pode estar azul e a verde, ou pode estar verde e azul. Então, elas são tratadas como um elemento na, na hora de fazer a combinação do conjunto todo. Porém, entre elas, a gente tem que fazer a permutação, porque elas podem mudar de posicionamento, né? Elas podem inverter. Então, assim, ficarão assim. Portanto, né, a gente vai ficar com a permutação de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2, porque é a permutação das duas coqueteleiras ali que ficam juntinhas, né? Então, a gente vai ter a permutação de 5 vezes a permutação das duas, que vai dar 120 vezes 2, igual a 240 arrumações. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 140 arrumações desses elementos aqui, e
6, né, desses elementos aqui. Então, como eu vou ter uma arrumação e outra, porque as duas estão juntas, eu vou ter que 6 vezes 240, que vai dar 1440. 3, 24, 48. Resposta aí, letra C. Número 4. O número de maneiras que se pode escolher para uma comissão de 3 elementos num conjunto de 10 pessoas é. Então, ó, essa a gente já aplica direto, né? O número de maneiras que a gente pode escolher 3 elementos num conjunto de 10 é dado por combinação de 10 para 3. 10 vezes 9 vezes 8, né? Que são as três possibilidades, né? Os 3 elementos que a gente precisa escolher, né? Fatorial de 3, né? Que vai dar 120. Porque aqui a gente vai descontando, porque eu tenho aí, no caso, pessoas, a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, e a pessoa C, a pessoa B, a pessoa A é a mesma comissão, porém só mudou a ordem que eu denominei as pessoas, tá? Então vamos para a próxima. Número 5, Unesp São Paulo. 9 times de futebol vão ser divididos em 3 chaves. Deixa eu mudar a cor aqui. Divididos em 3 chaves, todas com o mesmo número de times, para a disputa da primeira fase de um torneio. Cada uma das chaves já tem um cabeça de chave, então cada chave já tem um pré-definido. Nessas condições, o número de maneiras possíveis e diferentes de se completar as chaves é. Então, deixa eu mudar a câmera aqui, porque está na frente da resposta. Como as 3 chaves já possuem uma cabeça de chave, temos que distribuir os 6 times restantes nessas chaves. Assim, nós temos que o número de maneiras de escolher os 2 times entre os 6 times restantes para completar a primeira chave é 6 para 2, né? Então, vai ficar, na primeira eu tenho 6, na segunda eu tenho 5, para duas possibilidades, né? Porque se eu botar o time A e o time B, vai ser a mesma coisa que botar o time B e o time A. Então, eu estou botando essa fatoração por 2 aqui para eliminar essa repetição, né? Então, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então, para os primeiros 2 times, os 2 times da primeira chave, eu tenho 15 possibilidades. Escolhidos os times da primeira chave, o número de maneiras por escolher os 2 times entre os 4 restantes é a mesma coisa. Combinação de 4 para 2, né? Botei o 2 aqui para me tirar a repetição. Vou ficar 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. E se eu já escolhi aqui, eu tinha 6, botei 2 aqui, só me sobraram dois times para cá. Então, aqui, ó, eu só tenho um modo de apresentar esses times aqui. Ó, escolhidos os times da primeira e da segunda chave, o número de maneiras de escolher 2 times entre os 2 times restantes é completar a chave. Para completar a terceira chave é dado pela combinação de 2 para 2, né, que é 2 vezes 2 e o subfatorial de 2, que é para tirar a repetição, que vai dar 1. Né, que só tem um modo de tirar isso aí, né, porque A e B ou B e A vai ser a mesma coisa. Aqui, 2 vezes 2 vai ser 4. Aqui está errado, esquece essa conta aqui.
Esquece esta conta aqui. Ficaria, no caso aqui, ficaria 2 vezes 1, né? Porque a primeira vaga da chave eu tenho as duas possibilidades. Na segunda vaga da chave eu tenho apenas uma possibilidade. Sobre 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2, então eu vou simplificar 2 com 2, vou ficar com uma possibilidade apenas. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras possíveis e diferentes de se completarem as chaves é 15 vezes 6 vezes 1, que vai dar 90 possibilidades. Então, eu tenho 90 possibilidades de fazer esse sorteio, né? Galera, combinação e arranjo simples é isso. Não tem nada muito complexo, assim. É só entender para identificar o que é combinação, quando que é combinação, quando que é arranjo, e jogar na fórmula e usar essa parte fatorial que a gente já viu junto aí na parte de número binomial. Qualquer dúvida aí vocês me chamem. Grande abraço aí, fiquem com Deus e qualquer coisa é só me chamar que eu dou um help para vocês. Falou? Abraço!